Olá, tudo bem? Eu sou Ana Tex, especialista em marketing digital e a convite da Bradesco Seguros eu tô aqui para te ensinar como alavancar os seus negócios através das mídias digitais. Então vamos pro meu computador que a gente vai começar uma super palestra, eu tenho certeza que você vai gostar muito. Então prepara aí o seu caderno, prepara o seu bloco de notas, porque você vai anotar muitas coisas interessantes para você realmente alavancar os seus negócios através da internet. E se você está preocupada ou preocupada com 2020 e 2021, eu te falo que cada vez mais isso já era uma tendência, as pessoas estão online, estão procurando tudo na internet. Então, muitas empresas que realmente estão construindo uma presença online conseguiram ter resultado. E eu te pergunto, como é que está a sua presença online? Você está nas redes sociais, nas principais redes sociais, você cria conteúdo, você está fazendo anúncios, porque realmente é isso aqui que vai fazer toda a diferença no seu negócio. E os profissionais que ficam para trás são aqueles que têm preguiça de inovar. Eu te pergunto, você tem preguiça de inovar? Você simplesmente está vendo as coisas acontecerem e está esperando voltar um normal, mas agora as coisas estão online. Então, não sei se você reparou, nas empresas que estão crescendo, muitas empresas tiveram que implantar um delivery, mesmo que local. Muitos negócios se tornaram digitais, como lojas online, o e-commerce aumentou muito. O próprio Sebrae fez uma pesquisa e demonstrou que as pessoas estão perdendo emprego, estão empreendendo e tem que empreender no digital ou usar o digital, as mídias digitais, para alavancar negócios. E aqui eu vou te dar vários exemplos do que você pode fazer, principalmente através de conteúdo na internet e através de anúncios, porque essas são as formas mais fáceis de você ter resultado, independente se você tem uma empresa bem pequena, que é só você, ou uma empresa com mais pessoas, não tem problema nenhum. Então agora vamos ver como que constrói essa presença digital. É importante você entender que as redes sociais ou as mídias digitais funcionam como um funil, em que muitas pessoas podem olhar o seu negócio, olhar, por exemplo, o seu Instagram, o seu LinkedIn e, de repente, se interessar por aquilo que você faz, E né? aqui, por conta do convite da Bradesco Seguros, eu vou dar exemplos do ramo de seguros, mas você pode transportar esse exemplo para qualquer negócio. Então, não importa o negócio que você tenha, vamos comigo ver aqui o funil de vendas. Se as pessoas entram no seu funil, ou seja, olham o que você faz nas suas redes sociais, talvez elas só estejam visitando, só olhando, curiosas, mas talvez elas se cadastrem para seguir você. Simplesmente clica no botão de seguir e começa a receber as informações que você coloca de conteúdo diários. E aí você tem as pessoas que se cadastram para fazer uma cotação com você, para saber mais sobre o seu produto, sobre o seu serviço, que se tornam leads, que é quando você tem o contato mesmo de e-mail ou de telefone, WhatsApp, para que você entre em contato. Então, essas pessoas estão mais quentes, até que elas se tornam compradoras e o cliente é aquele que sempre compra, retorna. E uma coisa muito importante que são as indicações, elas podem vir desde um cliente até uma pessoa que não é cliente, é só um visitante ou um seguidor. Através desse exemplo do funil de vendas, eu espero que você tenha entendido que quando você gera conteúdos de valor na internet, as pessoas vão começar a gerar confiança e te indicar. Então é por isso que você vê que existem muitos hoje influenciadores de negócios que realmente são de conteúdo de valor e não só aquela blogueirinho que só trabalha com aparência. Então, se você fica com medo aí de, por acaso, gerar valor, ter conteúdos na internet, saiba que essa é a grande tendência. Você mesmo ser um influenciador do seu negócio, assim como eu sou. Então, já tô fazendo, inclusive, no frame de celular para você ver que é uma coisa natural para mim hoje, né? Depois de muito treino, mas para você também vai ser quando você entender todo o potencial de você saber exatamente o que as pessoas estão buscando e criar aquele conteúdo que as pessoas estão buscando. A partir de agora, eu quero entender com você aqui o que as pessoas estão buscando na internet sobre o seu produto, sobre o seu serviço. Então, eu vou dar o exemplo aqui de seguros, tá? O que será que as pessoas estão buscando na internet sobre seguros? Então, será que elas estão buscando como que funciona o seguro? Qual é o tipo de cobertura que o seguro tem? E elas estão buscando de tudo, porque tem pessoas que estão adquirindo o seu primeiro seguro, pessoas que nunca adquiriram, então conscientes e inconscientes, que a gente vai ver mais sobre isso nessa palestra. Então, o exercício que eu te dou agora é você pensar.
O que que as pessoas estão buscando no Google sobre o meu negócio? Porque você vai ter várias ideias do tipo de conteúdo que você vai construir no LinkedIn, no Instagram, no YouTube, em várias mídias. E assim você vai se tornar um grande influenciador, uma grande influenciadora do seu E o negócio. Google é muito interessante, porque aqui eu estou dando um exemplo e eu vou colocar alguns outros exemplos aí na tela para você, que é, coloquei no Google seguro de vida. Vai ver lá que tem uma caixinha que aparece igualzinha que está aparecendo aqui, tá? Quando você clica nessas setinhas para baixo, elas vão abrindo outras perguntas. Então, eu sugiro que você faça uma planilha com essas perguntas. Então, as pessoas estão buscando palavras-chave compostas como, por exemplo, seguro de vida e também seguro. E também aquelas que não sabem, né? Às vezes ela quer saber se ela pode colocar uma parte do corpo no seguro, enfim, tem de tudo. Então a gente precisa entender e começar a planilhar. Então o que que eu te sugiro fazer? Eu sugiro que você tenha uma planilha e que você vai planilhando as perguntas que as pessoas mais fazem sobre aquilo. Por quê, tá? Porque quando você tem várias perguntas, você começa a entender que tipo de conteúdo você pode criar nas suas redes sociais, porque são essas perguntas aí que estão aparecendo no Google e que realmente são as perguntas feitas por quem tem interesse nesse tipo de negócio. Eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai começar a ter mais clareza sobre o que as pessoas perguntam, porque às vezes o óbvio para você, por exemplo, para você é óbvio para que serve um seguro de vida, mas tem muita gente que não sabe. Então faz aí a sua planilha para que você tenha tudo que você imaginou e não imaginou que as pessoas estão buscando no Google sobre o seu negócio. Isso aqui vai te ajudar pra caramba, porque todo mundo fica assim: nossa, o que que eu vou postar hoje? O que que eu vou colocar hoje de informação? Quando você tem isso, você simplesmente nunca mais vai ter nenhum bloqueio mental. Você simplesmente não vai falar mais, nossa, eu tô sem ideias. Você vai ter ideias infinitas. E falando em ideias infinitas, agora eu vou te dar mais ferramentas para ideias infinitas. Eu sei que você vai adorar. Aliás, comenta aqui embaixo do vídeo o que que você tá achando. Vamos supor que você tem um canal de YouTube que fala tudo sobre seguro de vida. Então tem lá vídeos respondendo essas perguntas aqui. E as pessoas entram no seu YouTube e te acham ali. Elas vão criar confiança em você. E de repente você já dá o seu link de WhatsApp ali. Olha, se você quer saber mais sobre seguro de vida, se você realmente quer uma pessoa de confiança para te dar todas essas informações, então clica aqui que tem o meu link de WhatsApp para a gente conversar. Pronto, ali você está captando um lead e tem muita gente que vai querer falar com alguém que ela viu o vídeo, que ela viu, aquela pessoa realmente existe, aquela pessoa foi simpática no vídeo, aquela pessoa me despertou confiança. Dessa forma, você consegue entender o que as pessoas estão buscando na internet, você consegue saber exatamente quais são as perguntas que elas têm. Você faz, por exemplo, um vídeo ou um post no Instagram e assim você começa a ter ideias e aqui na verdade já está a ideia pronta para você. Uma outra plataforma bem interessante para você fazer pesquisa é essa aqui, ó, alsoasked.com. Então você vem aqui, por exemplo, escreve seguros, tá? E você vem e coloca aqui em português e coloca aqui Brasil. Aí você vem em search e ele vai buscar para você aqui, ó, por exemplo, qual a seguradora mais confiável. Então, as pessoas buscam isso aqui no YouTube. E aí depois vem qual o melhor seguro de carro, como consultar uma seguradora. Veja, ele traz várias pesquisas aqui. Como saber se a seguradora é boa, qual o melhor seguro de vida, qual o melhor seguro para carros e mais barato. Então, e essa também é uma forma, inclusive você vai abrindo aqui, para ver várias perguntas. Aí, se você quiser saber mais sobre uma pergunta, você pode clicar nela aqui e vai abrir nessa bolinha aqui, tá? Você vai clicar e vai abrir mais perguntas relativas a essa. Então, isso aqui é muito bom. Vai colocando tudo na sua planilha para você realmente trazer conteúdos muito bons, tá bom? Outra coisa é você entrar no YouTube. Eu vou entrar aqui no YouTube de um amigo meu só para ilustrar para vocês. Eu vou aqui em vídeos e vou aqui, tá vendo aqui? Classificar por mais populares. Então, o que que isso quer dizer aqui para você, tá? Você pode entrar em um canal que fale sobre seguros
e você pode fazer isso, vir no canal da pessoa em vídeos, classificar por mais populares e você vai entender quais são os vídeos que fizeram mais sucesso. Isso é interessante para você fazer uma bela pesquisa, de olhar aquele vídeo, de anotar os pontos interessantes que você poderia também falar sobre isso, não copiar, simplesmente pontos de inspiração, tá? E você também vê os títulos que eles utilizam, porque, gente, título no YouTube é extremamente importante, assim como a capinha do vídeo. Então, você também vai colocar lá na sua planilha de conteúdos, né? Então, por exemplo, o que fazer quando o cliente diz está caro, tá? Então, se eu estou fazendo uma pesquisa sobre esse tipo de vídeo, esse pode ser um título interessante para mim, para fazer um post, para eu fazer um vídeo no YouTube, enfim. Então, o que eu estou falando aqui é para você começar a pesquisar o que já está tendo resultado, porque se aquilo está tendo resultado, é porque realmente, de fato, aquilo funciona e aquilo tem pessoas buscando, tá? Outra coisa é o Instagram. O Instagram, ele tem uma forma de você salvar posts que são interessantes na sua pesquisa. Então, imagina que você quer entender que tipo de post está interessante lá para o setor de seguros. Você pode salvar vários posts e isso fica salvo na sua pastinha. Então, vamos lá para o meu Instagram para eu mostrar para você como que funciona. Então, agora que eu entrei no meu Instagram, vou aqui nas minhas postagens e se você verificar, você tem aqui embaixo da postagem uma bandeirinha, tá vendo essa bandeirinha? Nessa bandeirinha você pode salvar os posts, então ele fica salvo. Os posts que você quer como inspiração, então de repente algum post que você achou interessante e que você quer fazer um post com o tema parecido, então você pode ir salvando e depois você consegue abrir e tudo que você já salvou nesses 3 pontinhos aqui no Instagram, você abre e vai lá em salvos e consegue ver todos os posts salvos. Agora eu vou para o TikTok, que também tem informações aí também sobre seguros. Então você entra no TikTok, se você gostar de um videozinho, você clica e segura nele e vai aparecer um botãozinho aqui para você também salvar, olha ali, adicionar aos favoritos, a bandeirinha também. E aí o que você vai fazer é lá no seu TikTok aparece uma outra bandeirinha em que você consegue acesso a tudo que você já salvou. Outra coisa que você pode fazer no Instagram são as perguntas nos stories, tá? Você pode fazer perguntas nos stories do Instagram para que você entenda o que as pessoas estão querendo perguntar para você. Ou você pode fazer uma pergunta ou você pode pedir para que as pessoas perguntem para você ali no Instagram. Outra coisa é um formulário. Um formulário pode ser do Google, o Google Form, em que você faz uma pesquisa com os seus clientes, né, ou possíveis clientes, para você entender quais são os interesses, quais são as dúvidas que ele tem. Então, no Google Drive existe a parte de formulário, formulário do Google, qualquer coisa você pode procurar no Google Formulário e você pode fazer uma pesquisa. E essa pesquisa aqui, você pode colocar aqui como múltipla escolha, parágrafo, resposta curta, enfim, você pode criar várias perguntas aqui, adicionar mais perguntas e você manda o link, então você vem aqui enviar, depois que estiver pronto, né? Você vem aqui enviar o link e você copia o link e manda para o seu público. Então, dessa forma, você vai ter várias ideias de pesquisa, tá? Claro que aqui eu não vou entrar a fundo para te ensinar toda a ferramenta, mas é só para te ilustrar que dá para você fazer uma pesquisa com o formulário de uma forma muito fácil. Outra coisa, se você faz videoconferências com seus clientes, se você marca aí uma videoconferência para tirar dúvidas, é fazer perguntas realmente que vão te dar informações daquilo que as pessoas estão buscando na internet. Lembre-se, tudo isso que eu estou falando aqui de conteúdo, né, de você entender o que as pessoas estão buscando, o que elas estão perguntando e o que outros criadores de conteúdo estão fazendo, é exatamente para você preencher as suas redes sociais de conteúdos bons para que você seja o que tenha mais informações interessantes, relevantes e aquela pessoa que vai ser buscada, tá? Então, é importante. Leitura de comentários nas suas redes sociais, então perguntas, leituras em comentários em redes sociais que falam sobre o mesmo assunto e conversas com clientes, então
tudo isso vai te dar ideias infinitas. Não esquece de fazer a sua planilha, porque assim você vai sempre saber o que as pessoas estão perguntando sobre aquele determinado assunto. Então vamos pensar o que acontece aí com os nossos futuros clientes. Bom, as pessoas estão sempre tentando fugir da dor, né? Então, elas têm medo. Então, por exemplo, agora, em 2020, as pessoas têm medo o quê? De não entender a internet, de não entender como ter resultado. Então, esse é um medo, né? Então, se eu falo num vídeo que eu faço ou num post sobre aquela dor, sobre aquele medo, eu já chamo a atenção da pessoa sobre o assunto. Então, se ela está passando por aquilo, ela vai querer saber mais. E também ela tem desejos, tem ganâncias. Então, tudo isso aqui chama a atenção das pessoas, no nosso cérebro funciona assim. Então, se eu trabalho com isso nos meus conteúdos, eu vou chamar mais atenção para que a pessoa tenha vontade de assistir um vídeo meu ou de ler um post meu, quando realmente estou falando sobre aquilo que ela está passando. Então, isso aqui é bem importante. Nós temos vários tipos de possíveis clientes. A gente tem aqueles clientes que estão inconscientes do problema que eles têm. Então, vamos falar aqui sobre seguro de vida, né? Como eu falei para você, nem todo mundo sabe o que tem na cobertura de um seguro de vida. Então, tem muita gente inconsciente de que ele existe, né? Tem muita gente, sim, inconsciente. E tem pessoas que não sabem o que tem ali. O que a gente faz com as pessoas inconscientes que estão entrando nas redes sociais, que estão procurando coisas ou que estão na rede social até para entretenimento e acabam se deparando com o nosso conteúdo lá? Nós criamos conteúdos para quebrar objeções. Objeções são aqueles serás que tem na cabeça da pessoa, são as dúvidas que ela tem e que estão ali na cabeça dela, por exemplo. Eu não sei se eu preciso disso. Eu acho que isso aqui deve ser super caro. Eu não sei se isso serve para mim. Eu acho que isso aqui é só para rico. Então, são objeções. Então, além daqueles conteúdos que as pessoas já buscam, a gente precisa entender que tem um monte de gente que nem está buscando, nem está consciente de que poderia ter aquele produto, de que aquele produto poderia ser benéfico para ela. Nós temos também as pessoas que estão curiosas. Então, se você abriu a cabeça de uma pessoa inconsciente, você tornou ela curiosa. E veja que no termômetro ela vai ficando mais quente, né? Então, tá curiosa, certo? Então, você vai criando mais conteúdo para quebrar objeções, para que ela se torne consciente. Então, um curioso é aquilo que, por exemplo, ele não estava consciente que um seguro de vida serviria para ele, tá? Então, você começou a fazer conteúdos que ele começa a se interessar, né? Ele começa a se interessar por aquilo e aí ele se torna curioso. Nossa, mas quanto que custa? Mas como que funciona direito? E você tira as minhas dúvidas, então se torna consciente. E aí tem os conscientes que também vão ter objeções, que são objeções mais com relação ao fechamento do negócio, tá bom? Então, tudo isso a gente precisa entender que tem a ver com aquele funil que eu mostrei para você. As pessoas elas vão descendo no seu funil, elas vão andando no seu funil para a conversão de vendas, quanto mais você quebra objeções, quanto mais você fala sobre o seu produto, o seu serviço. Por isso que você tem que criar conteúdos na internet. Lembre-se de uma coisa, se você não criar conteúdos para sua empresa, se você não criar conteúdos na internet, com tudo isso que você viu até agora, alguém vai criar. Porque por mais que você pense, eu acho que já tem pessoas falando sobre isso. Existem sim muitas pessoas falando sobre vários assuntos na internet, mas poucas pessoas com foco específico e com consistência, coerência e constante. O que seria isso? Pessoas que estão realmente focadas em um determinado assunto e que estão sempre criando conteúdo sobre aquilo. Porque são essas as pessoas que se diferenciam, são essas as pessoas que quando você busca uma palavra-chave, seja no YouTube, no Google ou hashtags, você vai achar essas pessoas. Se você quer realmente fazer diferente, você tem que entender que a mentalidade hoje de internet é geração de conteúdo e geração de anúncios. Se você focar nessas duas coisas com consistência, com constância, você vai ter muito resultado. E, como eu já disse, o óbvio tem que ser dito.
Então, se você verifica que tem um conteúdo sobre algo que é óbvio para você, pode ter certeza, através das perguntas que você planejou, que esse óbvio não é óbvio para aquela pessoa que ainda está formando consciência sobre o que você vai vender. Então, segue essas dicas e vamos continuando. Então, a gente precisa entender que existe uma pirâmide da consciência, tá? Pessoas que estão completamente inconscientes, então aqui embaixo, ó, não estão conscientes sobre o produto ou serviço, a solução que você traz, tá bom? Como que você faz? Cria a percepção do problema. Então, você fala sobre o problema que ela pode passar se ela não tiver aquilo. Então, você criando consciência sobre o problema, ela vai começar a entender e vai começar a ficar curiosa, tá? Bom, então você criou uma possibilidade aí para entender qual que é o problema que ela pode vir a ter se ela não tiver o seu produto, certo? Depois você apresenta a possibilidade de resolver esse problema com a solução. Então você começa a falar sobre a solução que você proporciona, os benefícios. Depois você introduz o produto, fala sobre o produto e aí você está criando mais demanda aí para o seu produto. Então veja bem, por que a gente precisa criar isso na internet? Porque simplesmente as pessoas estão na internet. Então, se você não tem como fazer um anúncio de rádio, né? Porque antigamente era rádio, revista, e isso aí a gente não tinha nem métrica, né? Se estava dando resultado ou não. Você vai ter que criar conteúdo na internet. E é muito bom você fazer isso, porque você pode ter clientes hoje no Brasil inteiro. Então, o que eu falo para você é: comece a fazer isso. Entenda que essa é a solução para os resultados do seu trabalho. Entenda que às vezes você vai para uma reunião, você viaja, você gasta gasolina, você vai se arrumar, você ali está perdendo algumas horas do seu dia para ir para uma reunião, enquanto que você hoje, com menos da metade do tempo, você grava um vídeo, você faz um post e você atinge muito mais gente do que simplesmente quando você ia para uma reunião. Então, eu falo muito isso porque eu também trabalhei no mercado corporativo, ia para muitas reuniões e hoje com um vídeo eu consigo ter muito mais resultado, né, do que simplesmente indo para uma reunião. Então eu quero que você pense e reflita, porque você tem um celular na mão que te dá todas essas possibilidades. Isso é bem importante, tá? Então vamos conhecer um pouco mais a persona, que é o seu público. Hoje você consegue fazer um anúncio no Facebook por profissão. Então, de repente, você quer falar para médicos, para eles ficarem conscientes que poderiam ter um acidente de trabalho e que um seguro poderia ser uma solução, né, para esse tipo de problema. Então, o que você faz? Você pode fazer um anúncio para profissões específicas, dentistas, médicos, ter vídeos sobre isso, tirar dúvidas sobre isso. Ou em localização, não, eu quero ter resultado aqui no interior de São Paulo, em Campinas. Então, você faz anúncio por localização ou comunidades específicas, tipo membros de alguma igreja ou de alguma organização. Então, você pode fazer anúncios aí para quem curtiu página sobre algum tipo de comunidade específica. Ou então, a dominação digital, né? O seu público ele pode ser bem específico e você começar a criar conteúdos para públicos bem específicos, por exemplo, só para dentista, ou você começar a criar conteúdo dominação digital. O que é isso? Você começa a criar um canal de YouTube, de Instagram só sobre seguro, todos os tipos de dúvida sobre seguro de vida, seguro de carro, enfim. Então você começa a criar muito conteúdo sobre isso e as pessoas começam a te achar nas redes sociais. Então, tráfego pago, que é quando você faz anúncio, você pode fazer de Google, de Facebook, de Instagram, de YouTube. Existem essas formas, né? Na influência digital, que as empresas grandes fazem, o ideal aí é a empresa já faz isso, então é uma forma também que chegam pessoas buscando porque viram que aquele artista ou que aquele influenciador falaram sobre a Bradesco Seguros, por exemplo, tá? E assessoria de imprensa, que isso também é feito geralmente pelas grandes empresas. Mas anúncios
nas redes sociais são formas aí de você realmente atingir as pessoas que estão buscando. Então, por exemplo, no Google, tá? Você consegue fazer anúncio por exemplo, a pessoa está buscando ali seguro de vida, seguro saúde, tá vendo aqui? Seguro viagem, seguro residencial, seguro doméstica, seguro de automóveis. Então você já consegue fazer, acredito que você já saiba disso, ou se não, é algo para ser estudado, um anúncio para palavra-chave, para público-alvo que já está buscando aquilo. E isso é super importante, você pegar palavras-chave que realmente as pessoas já estão buscando para você aparecer. Então, por exemplo, como que funciona um anúncio? No Google vai aparecer em negrito aqui, anúncio, tá vendo? Eu busquei aqui pela palavra-chave Bradesco Seguros e aparece um anúncio. Então, você precisa entender como você cria esse tipo de anúncios por palavra-chave. Então, por exemplo, seguro de vida para dentistas. Então, é uma palavra-chave segmentada. Então, você precisa entender que existem palavras-chave mais genéricas, por exemplo, seguro de vida, ou uma palavra-chave mais específica, nichada, seguro de vida para dentistas, que pode ser que tenha uma procura mais baixa, né? Provavelmente tem sim uma procura mais baixa do que seguro de vida, mas é mais específico. E aí vem um público muito interessante para você trabalhar. Então veja que na internet tem de tudo, né? Você pode colocar seguro de vida para médicos. Enfim, então você precisa entender qual o nicho que você quer atuar e como que você vai entrar num oceano azul em que tem muito mais possibilidades. Então o nicho de profissão, ele ajuda nisso, tá bom? Você escolher aí um público bem específico para trabalhar. Existe também a biblioteca de anúncios do Facebook, você pode jogar ali no Google. Na biblioteca de anúncios do Facebook, você consegue colocar qualquer tipo de empresa que esteja fazendo anúncio no Facebook e ver quais os anúncios elas estão fazendo. Isso te ajuda a ter novas ideias de anúncio. Então, por exemplo, coloquei aqui da Bradesco Seguros que está fazendo a comemoração do Dia do Médico. Então você começa a pensar, poxa, Dia do Médico está aí e eu não estou fazendo nenhuma ação para médicos. Então você começa a pensar o que você pode fazer, tá bom? Então vai te dar várias ideias de anúncio. No tráfego orgânico, que eu falei de anúncios pagos aqui, então Facebook é super importante, dá para você segmentar as pessoas ali no gerenciador de anúncio por tipo de celular que ela tem, por tipo de profissão, por interesses, né? Então é bem interessante, ou então mães, empreendedores, e aí você consegue chegar nesse público. Lembrando que quando você quiser trabalhar com um público bem específico, pense que você tem que ter texto específico para aquele público e imagem também. Então, você quer trabalhar com dentista, você tem que ter um texto voltado para eles e uma imagem também que condiz com uma imagem ali, estou falando numa arte, né? Que condiz com o que eles trabalham, tá bom? Bom, tráfego orgânico, conteúdo para redes sociais e divulgações espontâneas. Então, a coisa que você pode fazer nas redes sociais é ter esse tipo de conteúdo orgânico em que você não está pagando, você simplesmente usa as redes sociais ali para divulgar. E as pessoas vão divulgar espontaneamente se você realmente tiver um conteúdo de muito valor. O seu conteúdo ele deve entreter, educar e informar. Se você conseguir fazer isso no mesmo conteúdo, ótimo, tá? Se você não consegue entreter, porque às vezes você é uma pessoa muito tímida, você não consegue ter essa criatividade ainda do entretenimento, tudo bem. Busque educar e informar as pessoas, certo? E faça o seu planejamento de conteúdos como eu mostrei aqui. Existe um sistema de mapa mental que chama MindMeister, tá? MindMeister, que eu queria mostrar para você, porque é o seguinte, aqui é importante para fazer planejamento. Eu gosto muito, então tudo que eu tenho de ideias eu coloco em mapas mentais, que é simplesmente eu vou jogando aqui ó, as minhas ideias. Então vamos supor que você quer faturar 300 mil por ano, tá? Tô dando um exemplo aqui. Então a gente pode dividir isso por 12 meses, que vai dar 25 mil. Então você pode colocar aqui, por exemplo, janeiro, fevereiro, e assim vai. Você coloca os meses, então você coloca aqui, que seria 25 mil. Então você vai pensar assim, bom, são 4 semanas, né, no mês, então eu vou colocar aqui, semana 1. Isso aqui é um modelo, tá, de como eu faço aqui para as minhas coisas, mas de repente pode te dar várias ideias, eu acho que é bem interessante você pensar nisso para
gestão do seu conteúdo, tá? Então você vai ter 4 semanas aí. Vamos supor que essa é a sua meta, né? R$ 25.000 em vendas. Então, que tipo de conteúdo você vai fazer na semana 1, tá? Você quer aí, em cada semana, faturar mais ou menos uns R$ 7.000. Então, o que você vai criar de conteúdo, tá? Então, por exemplo, você vai criar conteúdo no YouTube sobre seguro de vida para dentistas, ok? No dia, sei lá, na segunda-feira. Vou colocar aqui, segunda, aí você joga para cá, segunda-feira. Na terça-feira, eu vou conseguir fazer uma live no meu Instagram com uma pessoa que fala de marketing para dentistas. Então, eu fiz uma parceria lá com uma pessoa que fala de marketing para dentistas, ou seja, eu vou trazer vários dentistas aqui e eu, como vendo esse seguro aqui, eu vou também falar um pouco sobre isso. Então, são formas de você começar a entender sobre campanhas que você pode fazer. Então, você vai sempre estar aqui criando conteúdos, né, para que você consiga gerar leads, que são as pessoas que querem saber mais, tá? O que acontece? Uma live no Instagram pode virar um IGTV, que é um vídeo maior dentro do Instagram, e pode também virar um vídeo para YouTube. Então você pode reciclar esses conteúdos. Então isso é importante porque você começa a trabalhar com números, não assim, eu quero X seguidores, não. Com números, entender quais são as campanhas que você vai fazer e o que você vai ter que colocar nas redes sociais para você gerar o número de leads que você quer. Então eu gosto bastante do mapa mental, porque eu vou tendo ideias, inclusive você pode colocar aqui, ideias de conteúdos, e você vai jogando aqui. Então é uma ideia para você aí. Por isso que eu falei, um nicho para começar é bem importante. Então, por exemplo, aqui eu falei, dei o exemplo de dentistas. Quando você está num nicho específico, você consegue fazer colaborações com outras pessoas que falam de repente sobre aquele nicho, e aí você começa a ficar mais forte porque a própria comunidade te incentiva. Então, se você está falando só de seguros para dentistas, você começa a entrar na comunidade dos dentistas, faz algumas parcerias para gerar conteúdo em conjunto e você começa a ser mais relevante para aquela comunidade. Copywriting é a forma de escrita persuasiva na internet. Então, por exemplo, em vez de você fazer um vídeo, tire suas dúvidas sobre seguro de vida, por que não 7 erros que as pessoas cometem na escolha do seguro de vida? Se você vai fazer por carro, e você pode fazer até anúncio, tá, no Facebook por marca também. Então, tem um Honda Civic, você precisa saber sobre isso agora. Não contrate seguro de vida sem saber sobre isso. Me dê 8 minutos que você vai economizar até 10% no seu seguro saúde. Na internet, nós estamos numa batalha pela atenção das pessoas. É por isso que utilizar títulos que chamem a atenção, seja para dor, seja para o problema ou para uma novidade, realmente vai fazer com que as pessoas tenham mais vontade de clicar para ler o seu conteúdo ou para assistir um vídeo seu. Então isso é bem importante. Por exemplo, lista. Quando você fala que vai dar 7 estratégias, 7 passos, as pessoas vão contando aquilo, então elas vão assistindo o vídeo do que simplesmente se você não fala nada. E isso a gente chama de gatilhos mentais de comunicação. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui porque não daria tempo de falar tudo sobre isso, mas se atente a esses exemplos que eu dei para você. Qualquer coisa, reassiste essa palestra, porque eu acho que vai fazer muito mais sentido quando você internalizar tudo isso que eu tô falando. Se você pegar essas formas que eu passei de exemplo aqui, você já vai começar a ter muito mais resultado quando você já cruzar com os conteúdos que estão na sua planilha. Por exemplo, você quer criar um conteúdo de como escolher o melhor seguro de carro. Então, o que você pode usar 7 formas de escolher o melhor seguro de carro, ou 7 erros que você pode cometer ao escolher um seguro de carro. Então, algo assim, porque vai chamar a atenção das pessoas porque elas não querem cometer esses erros. Então ela vai ler com mais atenção o seu post, se for post, ou vai assistir o seu vídeo e ela vai esperar chegar em todos os passos do que simplesmente você colocar como escolher o melhor. Então, esse exemplo que eu queria te passar para você entender do que eu tô falando e como que você cruza com todo o conteúdo que eu já dei aqui. Outra forma de você organizar o seu conteúdo pode ser no Trello. Trello é uma ferramenta de organização que você consegue fazer gratuitamente aí, a primeira parte do Trello, que é ter o seu baú de ideias. O que é o baú de ideias, tá? O baú de ideias é você colocar
essas ideias que eu falei para você que você busca no Instagram, que você busca no YouTube, você vai jogando ali no seu Trello. Então aqui é um exemplo para você, tá? Então você adiciona um card, então por exemplo, coloca aqui, ó, seguro, saúde para dentistas. Vai, vamos supor, tá? Então, você pode colocar aqui, ó, quando que você quer gravar esse conteúdo aqui, por exemplo, na segunda-feira. Então, você joga ele para cá. Na segunda-feira eu vou gravar, eu vou fazer um post sobre isso. Esses cardzinhos aqui eu coloquei para mim, mas você pode, eu vou arquivar aqui, ó. Então, você pode colocar aqui no baú de ideias todas as ideias que você tem. Então, 7 formas de economizar com seguro saúde, tá? Alguma coisa assim, só tô colocando, você pode adicionar vários cards aqui. Nesses cards, você pode fazer checklist, existem várias coisinhas que você pode fazer, mas você pode jogar aqui dias da semana, tá bom? Para fazer o seu conteúdo, ok? E também você já pode colocar aquilo que foi feito. Então, foi gravado? Tá aqui, ó, feito, tá bom? Então, o Trello é uma ferramenta que você pode utilizar para fazer a gestão aí dos conteúdos que você quer criar, dos anúncios também, é uma ferramenta de gestão, ou fazer mesmo no MindMaster, que é o mapa mental. E você pode também categorizar, por exemplo, na segunda-feira eu vou fazer conteúdos só sobre saúde, na terça-feira vai ser só sobre seguro de vida, vou fazer sobre, na quinta-feira vai ser sobre seguro de carro e assim vai, tá bom? Então você pode categorizar o seu conteúdo também, beleza? Bom, agora vamos falar assim, dentro dos conteúdos que você vai fazer, você pode também criar outro tipo de categoria, como caixinha de pergunta nos stories. Então, esse tipo de conteúdo eu vou fazer em caixinha de pergunta, ou sobre novidades do mercado. Posso fazer tutoriais, dicas, posts que vão ser compartilhados, conteúdo que vai virar um IGTV ou um YouTube, que são vídeos mais longos, stories, né? Stories no Instagram super, super interessante, até status do WhatsApp também. O Reels, que é agora super tendência dentro do Instagram, que te dá muito mais visibilidade, que são os vídeos de 30 segundos, ou TikTok, então você pode usar um conteúdo de TikTok no Reels do Instagram e pode reaproveitar esse conteúdo. Conteúdo sobre mentalidade ou descontração, que você também pode fazer para humanizar o que você faz, tá? Não esquece de fazer o seu calendário de conteúdos baseado nesse planejamento que eu falei, porque assim você vai organizar tudo. Então, de repente, uma vez por mês você senta e pensa em todos os conteúdos que você vai fazer e simplesmente coloca lá no seu mapa mental ou no seu Trello. E quais são as melhores mídias digitais para o seu negócio? Eu acredito que Instagram, WhatsApp, TikTok, Google, Facebook, YouTube e LinkedIn. Então vamos começar aqui pelo LinkedIn, para quem trabalha com setores corporativos. Realmente é uma rede social mais corporativa, então o que eu aconselho é você pegar conteúdos que você está publicando nas redes mais populares, que são o Instagram e o YouTube, e também publicar no LinkedIn e testando essa mídia, tá? É uma mídia importante, sim, você vai ver, se você não está no LinkedIn, eu recomendo que você abra uma conta e você vai ver que você vai encontrar pessoas que trabalham em grandes empresas ali dentro. Então, é interessante você ter o seu perfil e começar a fazer networking, principalmente com pessoas que podem comprar de você e também colocar vídeos e textos, se portar como realmente um influenciador do seu negócio, teste essa rede que eu acho que você vai se surpreender bastante com ela. Mas agora eu vou falar das mais populares de massa, porque é ali onde você começa a ver se o seu conteúdo realmente viraliza e tem bastante repercussão e depois você pode publicar eles no LinkedIn, tá bom? No Instagram, nós temos os stories, que são aqueles vídeos de 15 segundinhos e que ficam 24 horas no ar. Se você fez alguns stories muito bons no Instagram, você pode salvar eles em destaque, tá bom? Então, ele vai ficar para sempre lá no seu destaque, que viram aquelas bolinhas dentro do seu Instagram. O IGTV ou a live, né? A live, o ao vivo do Instagram vira um IGTV. Vídeos e fotos no seu feed normal, né? O Reels, que são aqueles vídeos agora que estão bombando, de 15 a 30 segundos. E você tem que ter um link estratégico, que eu vou mostrar aqui para você. Ó.
Então, por exemplo, aqui esse Instagram da Bradesco Seguros, a gente tem um nome, que é o nome da Bradesco Seguros, então use o nome estratégico seu, o seu nome, tá? Enquanto corretor. Stories fica aparecendo nessa bolinha, então quando tá colorido, quando tá esse rosinha, é porque ele tá público, né? Os stories. Nós temos aqui o link estratégico, então o link da Bradesco Seguros aqui embaixo, né? Temos também os destaques, que são essas bolinhas onde ficam gravados stories estratégicos. Temos aí IGTV e os posts, né? Aqui, na verdade, nós temos aqui em cima, IGTV e posts. Então, o que você precisa fazer no seu Instagram? Tenha posts estratégicos, porque o seu Instagram ele é como se fosse o seu cartão de visitas. Então, tenha posts que falem sobre benefícios dos produtos que você tem, tenha posts que estão realmente descrevendo tutoriais, de repente que as pessoas se complicam para entrar em contato com você, por exemplo, ou para fazer uma cotação, alguma coisa assim. Então coloca no seu Instagram, tá? Não esquece de conteúdos que realmente sejam relevantes e interessantes. E você pode às vezes se comparar com outros tipos de mercados que têm conteúdos que são mais virais. A gente precisa entender que aqui a gente está falando de um mercado bem específico, um mercado mais sério. Então, não se preocupe se o seu post não tiver um engajamento enorme. Por quê? Porque a gente está falando de um mercado específico, um mercado mais sério. O importante é que quando uma pessoa interessada entre no seu Instagram, ela consiga tirar as dúvidas com você ali, ela consiga entender o que você faz. Palavras-chave dentro do Instagram ou dentro do TikTok funcionam muito, que são as hashtags, esse símbolo aqui do jogo da velha, funciona muito bem. Então, se você buscar pela palavra-chave seguro de vida, seguro de carro, você vai entender que já tem gente produzindo bastante conteúdo sobre isso. Então, é importante que você utilize as hashtags, né, as palavras-chave no seu post, na legenda do seu post do Instagram. Então, não esqueça disso e use aí de 5 a 10 palavras-chave, mas que realmente tenham muito foco. Então, para ter um alcance da sua marca, você vai conseguir ter uma estratégia entrega mais orgânica, escolha bem as hashtags e use hashtags próprias. Não use hashtags, por exemplo, de concorrentes, tá bom? Então use hashtags daquilo que você realmente utiliza, tá? Daquilo que você realmente vende. Então, para você que tem curiosidade para achar a palavra-chave, vem aqui nessa lupinha aqui embaixo e procura uma palavra-chave que você queira. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui artesanato só para você entender, tá? Como que funciona. Então, artesanato e você vem em tags. E aqui vão aparecer as palavras-chave mais procuradas daquilo relacionado. Então, você também pode achar aí em seguros, por exemplo, tá? E dar uma olhada em tudo que aparece. Então, aqui em artesanato, por exemplo, eu vou olhar aqui tudo que tá aparecendo sobre isso aqui no Instagram. É importante você usar na sua descrição, não esquece. Faça uma primeira busca aí de palavras-chave mais usadas no seu mercado. No WhatsApp, você pode ter uma lista de transmissão segmentada dentro do seu WhatsApp, que é uma lista que cabem até 256 pessoas e que você pode perguntar. Primeiro você pergunta e tem que ter a autorização das pessoas para mandar mensagem, e você pode mandar mensagens específicas de acordo com o que ela quer. Então, por exemplo, pessoas que são, aí eu vou de novo no nicho, tá? Médicos que querem saber sobre algum tipo de novidade, alguma coisa importante relacionada a seguro. Então você pode colocar eles na lista de transmissão, mas é importante que eles tenham autorizado você colocar ele nessa lista, tá? Isso aí vai ajudar você a melhorar a sua comunicação com mercados específicos. Cuidado para não ter uma lista em que você manda informações genéricas, porque as pessoas não vão querer receber. O status do WhatsApp, também, que é tipo os stories do WhatsApp, também são importantes para que você coloque novidades. Tem muita gente que vê os status do WhatsApp e às vezes a gente ignora isso. Com relação a grupos, evite fazer grupos de pessoas para vender o seu trabalho, porque grupo, muitas vezes as pessoas não querem participar de grupo e tem gente que vai lá e abre um grupo e, enfim, isso queima a marca.
Então isso é super complicado, não use grupos para fazer qualquer tipo de ação, a não ser que seja algo que as pessoas queiram estar no grupo. Então, grupo é bem complicado, eu não usaria. O TikTok é uma rede social de um público mais jovem, é possível ganhar muitos seguidores lá, já existem pessoas criando conteúdo sobre seguros lá. Dá uma olhada para ver se tem a ver com você, tá? Então começa a pesquisar primeiro por hashtags, olha e vê se aquilo tem realmente a ver com você, porque também é o seguinte, não escolha muitas mídias para você estar nesse começo que você está iniciando, porque senão você vai perder o foco e de repente você vai ficar muito preocupado em estar em tudo. Inicialmente vai lá e só começa a procurar por hashtags sobre seguros e ver o que você está achando dos conteúdos que estão sendo postados ali. Então, por exemplo, eu busquei aqui seguro. Então, veja, tem seguros, 16 milhões de visualização, seguro social, 11 milhões de visualizações, seguros privados e assim vai. Tem muita gente do mercado hispânico criando conteúdo no TikTok, tá? Comece então procurando as hashtags, identifique quem são os produtores de conteúdo que estão falando sobre esse assunto e aí entenda se você quer produzir conteúdo ali, tá? Porque o TikTok ele tem uma outra dinâmica, são vídeos mais curtos, mas tem muita gente dando dica, sim, e pode ser uma promessa de uma rede social que vá bombar mais, tá? Por enquanto é um público mais jovem que está ali dentro. Google é uma excelente ferramenta para negócios locais e negócios específicos, então para o seu negócio é excelente. As pessoas buscam por palavras-chave ali, então você tem que estar, tá? Aprenda a fazer anúncios de Google, porque realmente vai fazer toda a diferencial no seu negócio e vá lá no Google Meu Negócio, coloca lá no Google Meu Negócio, para você cadastrar a sua empresa. Então, por exemplo, eu pesquisei aqui perto da minha cidade, tá bom? E achei aqui as corretoras. Então, não esqueça de fazer isso para você estar ranqueado no Google, tá bom? YouTube é excelente para produtores de conteúdo, uma plantação que você faz. Então você já viu que realmente já tem gente falando sobre o seu assunto lá. Você deveria estar lá, eu acredito que sim, tá? Deveria estar lá. Ali o seu título e a sua capinha devem ser atraentes e otimize para buscas. Vamos falar aqui um roteiro básico para você que funciona em post, funciona em vídeo, que é você falar de um problema, de uma dor ou da novidade. Lembra que eu falei do cérebro, né? Que a gente está sempre tentando evitar a dor e a gente quer soluções para os nossos problemas. Então, se você falar do problema, então 5 formas de economizar no seguro saúde, por exemplo. Qual que é o problema aí? A pessoa quer economizar, a pessoa está com dúvida. E aí você pode contar uma história de alguém ou sua história. A história ela gera emoção. Então você pode contar uma história de um cliente que teve um resultado com você, não falar todos os detalhes, mas você pode falar algum trecho da história que faça conexão com esse problema da pessoa que está buscando ali economizar, por exemplo. Revela qual é a solução e você faz o convite para que ela entre em contato com você, que é o CTA, o Call to Action, que é a chamada para ação. E assim você tem uma pessoa que entra em contato com você e você gera um lead, ok? Agora vamos falar um pouquinho de aplicativos e sistemas para vocês fazerem seus posts, né? Tem o canva.com. O canva.com você pode fazer designs de posts, slides, propostas, tá? É bem fácil de utilizar, então muitas pessoas gostam, tá? É importante que você entenda o que o Canva pode trazer para você, porque aqui, por exemplo, você pode pegar um modelo, então você vem aqui, escolhe um design, você pode utilizar vários templates prontos, vários modelos prontos, pode alterar e colocar a sua foto, então simplesmente você vai fazer o upload da foto aqui e você pode jogar uma foto sua, então eu vou colocar, ó, eu coloquei uma foto minha e vou jogar para cá e posso mudar o texto aqui e aí você vai mudando, você pode também tirar elementos, colocar elementos aqui, eu vou colocar aqui saúde, dá para fazer várias coisas aqui no Canva, utilizar vários tipos de elementos, tá? Então é uma forma interessante de você fazer os seus posts, aqui é só um exemplo de como que você pode utilizar. Também existem aplicativos de celular, tanto para Android como iPhone, como o InShot e o Flow. O InShot você pode também fazer edição de vídeos e legendar vídeos, porque muita gente
assiste vídeos no mudo, né? Às vezes está em algum lugar em que não pode ouvir o vídeo, então você pode legendar. E o InStories também é um outro aplicativo interessante para você fazer alguns modelos para Stories, tá bom? Então procura depois esses aplicativos. Então qual que deve ser a sua estratégia? Você vai fazer captação de leads através de conteúdos, orquestrar aí o seu lançamento daquele produto que você quer falar. Então lembra que eu falei no MindMeister, você vai colocar o seu mapa mental e vai colocar aquilo que você quer vender naquele mês, então você vai orquestrar tudo através de conteúdos para fazer a sua oferta, ou para captar o seu lead e depois fazer a sua oferta, ou fazer a sua... Quando eu falo oferta, é a sua proposta com todos os seus diferenciais, se existe algum tipo de bônus, se existe algum tipo de escassez, se a pessoa tem um prazo, né, para assinar aquilo. Então, você precisa orquestrar mesmo tudo isso na internet, tá bom? Então, você precisa gerar esse conteúdo para você fazer essa captação de leads, ok? E o que você deve ter como métrica de resultado? O resultado em número de pedidos, de orçamentos, tá? E resultado em leads. O que você não deve se preocupar? Com curtidas e comentários, tá bom? Porque tem muita gente que fica só preocupada com isso e não é isso hoje que traz resultado. E sim uma estratégia que muitas vezes as pessoas não enxergam, que é toda essa parte de pesquisa de conteúdo, criação de conteúdo em várias mídias, reciclar seu conteúdo em várias mídias, fazer anúncios e aí sim você vai captar uma base muito boa de leads. E se você é uma eu-presa, né? Eu trabalho sozinho, como que eu posso fazer? Existem assistentes virtuais de mídias digitais, inclusive eu falo bastante sobre isso lá no meu Instagram, né, a Anatex, e eles fazem planejamento virtual, executam gerenciamento de mídias, te auxiliam em anúncio, te explicam como fazer. Então você tem desde a pessoa que vai te ajudar como fazer, que vai te dar uma assessoria ali em como fazer, ou a pessoa que vai fazer por você. Então, eu optaria aí por assistentes virtuais, porque eles são prestadores de serviços e eles estão virtuais, né? E estão se especializando cada vez mais em mídias digitais para ajudar empreendedores. E as minhas sugestões finais para você continue aprendendo mídias digitais. Eu sei que aqui a gente viu um pouco de tudo, né? Mas você anotou aí quais são as mais interessantes. Na minha opinião, para você, são os anúncios e os conteúdos mais destrinchados, entendeu? Então, conteúdos que você consegue realmente dar todos os benefícios, falar sobre os problemas que as pessoas podem passar. Então, acredito que mídias como YouTube, Instagram e as mídias de tráfego pago, que é o Google e o Facebook, vão te ajudar muito a chegar nas pessoas certas. E principalmente se você tiver uma comunicação bem específica. Então, quer fazer anúncio só para dentista? Faz só para dentista, falando de benefícios para eles. Quer fazer só para psicólogos? Faz para psicólogos. E assim vai. Você vai direcionando naquele público que realmente você já tem mais experiência de trabalhar e você entende que tem mais aderência com os seus produtos, tá? Crie conteúdo, invista em anúncio, tenha uma equipe virtual se você está sozinho, se você não sabe o que fazer e torne-se influenciador digital do seu negócio. Influência digital não é ser blogueirinho, blogueirinha, aquela coisa que as pessoas têm um preconceito. Não, é você simplesmente trabalhar a sério e realmente focar em resolver os problemas do seu público-alvo. E eu tenho certeza que você vai ter muito resultado. E se você ficou com alguma dúvida em algum dos pontos dessa palestra, eu vou deixar o meu Instagram aqui para você entrar em contato diretamente comigo, que eu posso tirar todas as suas dúvidas no direct, tá bom? Então, que você se profissionalize cada vez mais. Um grande abraço e até a próxima!